Beleza, pessoal? Hoje eu estou aqui com a doutora Ellen, que é especialista em direito do trabalho, em direito previdenciário, em processo civil, e ela vai falar um pouquinho para nós sobre as mudanças que aconteceram agora no final de março, comecinho de abril, na relação de emprego em razão da pandemia, né? Ah, doutora, muito obrigado por estar aqui conosco. E o que nós temos de novidade aí com essas medidas provisórias? Eu que agradeço o convite, é uma honra para mim estar falando com seus alunos sobre esse assunto que é tão importante. Eles vão ter informação para eles e para suas famílias, né? Bom, o nosso estado de pandemia é terrível, né? E é necessário que o Estado se posicione sobre isso, impedindo que tenha um dano maior para as famílias, para o cidadão brasileiro. Então, a partir dos desdobramentos, a princípio a gente nunca sabia o que ia acontecer. Nós vimos nos nossos livros, estudamos na escola, né, nos bancos acadêmicos, tratando de força maior, de calamidade pública. Sabíamos na teoria o que era, mas nunca tínhamos vivido uma questão tão significativa quanto essa. E quando ela chega, ela muda tudo. É um momento que a gente tem que evitar os piores prejuízos, mas de certo prejuízo haverá tanto para a empresa quanto para o empregado. O que nós desejamos, o que nós buscamos é que não haja desemprego em massa. Então, quando falou de ter que fechar as portas do comércio, fechar as empresas, então o objetivo é que mesmo fechados não sejam demitidos todos esses funcionários, que os contratos sejam mantidos, mesmo porque daqui a um tempo tudo volta à normalidade. Para as empresas é muito importante esses empregados já são treinados, já vestem a camisa da empresa, né, já sabem fazer o trabalho delas. O empregado, querendo ou não, é um patrimônio da empresa, né, para a empresa. Então, tratando disso, saiu a medida provisória 927 de 2020. A gente tem que lembrar que tem uma organização das leis. Então, como se fosse um triângulo, a pontinha do triângulo aqui em cima é a Constituição Federal e as demais leis vêm abaixo, né? Então, a Constituição Federal ela não pode ser não observada nesse momento, mesmo sempre tendo a questão da pandemia, ela tem que ser observada e respeitada, porque ali estão os princípios básicos da nossa lei. Bom, a medida provisória 927, ela dispõe sobre as medidas trabalhistas do enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido em 20 de março de 2020. Então, quer dizer, somente em 20 de março é que o nosso Estado brasileiro passou a entender como calamidade pública essa situação da pandemia. E aí começou a tratar para que as pessoas começassem a ficar em casa e trabalhar em home office quem pode. Sempre observando a questão, evitar o desemprego, evitar as demissões em massa. Então, na medida provisória 927, ele vai tratar que, estando em calamidade pública, poderão ser adotadas pelos empregadores algumas medidas. Então, a primeira, teletrabalho. Eles chamam teletrabalho, parece meio antigo esse termo, mas é o home office. Então, é permitido home office a partir é tido como uma medida importante, se é possível que se faça o home office. Aqui permite também a antecipação de férias individuais. É certo que o empregado ele quer programar suas férias, ele quer viajar ou ele quer tirar com seu cônjuge, sua família, e não vai poder, né? Ficou sem escolha, assim, é necessário tirar as férias para manter o trabalho. Então, é ruim para o empregado? Sim, mas vai estar mantendo o trabalho dele. É possível a concessão de férias coletivas, é possível o aproveitamento e antecipação de feriados, o aproveitamento de bancos de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho,
direcionamento do trabalhador para a qualificação e o diferimento no recolhimento do fundo de garantia. Então, aqui são as primeiras medidas que o governo tomou para que seja preservado o trabalho do brasileiro. Tudo com muita ordem, né, com muita parcimônia para que não haja prejuízo. O teletrabalho, então, quando for determinado para um empregado, ele tem que ser notificado isso com 48 horas de antecedência, para ele se programar, para ele se preparar para isso. O aviso pode ser por escrito, mas no caso de não ser possível por conta do isolamento, pode ser por meio eletrônico. Então pode ser por e-mail e até o WhatsApp está valendo. Ficou para que a empresa também não seja colocada como muitas horas extras, né, que trata que não constitui tempo à disposição o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado. Regime de prontidão ou sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Então, para trabalhar em horário normal, não é para exceder esse trabalho. Pelo simples fato de estar com o computador da empresa, por exemplo. Então, eu vejo que quem fez a legislação, os legisladores, eles pensaram em alguns problemas que podem surgir mais lá na frente, né? A questão de horas extras, a questão de tempo à disposição. Quanto à antecipação de férias individuais, é a mesma questão. As férias não poderão ser gozadas em tempos inferiores a 5 dias corridos. Tem que ser avisado 48 horas de antecedência também, da mesma forma. Se a empresa decidir pelas férias coletivas, ele tem que avisar também, tem que notificar esse conjunto de empregados afetados com as férias coletivas no mínimo 48 horas. Antecipação de feriados, a gente tem alguns, né? Se somar aí, os nossos feriados chega a uns 10 por ano, né? Os feriados oficiais aí, federais. Então, tudo isso. O banco de horas também pode ser usado. E teve um artigo que falava do direcionamento do trabalhador para qualificação. E aí ficou aquilo, mas vai deixar o trabalhador em casa fazendo nada ou fazendo curso online, como assim? Mas no dia seguinte já caiu esse artigo, né? Porque não tinha base constitucional para permiti-lo. Então, a classe de advogados, a classe de defesa aí dos trabalhadores estão atentos com a nova legislação, e sempre que ela tiver alguma coisa que é fora do contexto padrão, tem uma briga, tem uma pressão no governo, e daí sai uma legislação aí que faz ir para o lugar certo. Doutora, em resumo, é isso 927. Pois não. Só para ressaltar, então essa medida provisória, ela não busca ser parcial, o que ela busca é manter o emprego. Então todo mundo vai perder um pouquinho, talvez até um poucão, mas essa é a ideia, não é proteger nem empregado nem empregador, mas sim a relação de emprego, né? Não é isso? Sim, é nesse objetivo. Por exemplo, quem receber férias de imediato não vai receber 1/3 se a empresa se colocar na posição de que não tem o dinheiro, ela vai receber só o salário. Ela vai acabar recebendo esse 1/3 lá no 13º dela, lá no final do ano. Então, é bem esse cuidado, a gente tem que pensar de forma econômica, né? A parte financeira, a parte do dinheiro. Então, não está trabalhando, não está entrando dinheiro para a empresa, como que ela vai pagar? Esse é o raciocínio. Mas também, e se o empregado ficar sem emprego? Quem vai consumir? Não é? A roda do capitalismo vai travar se ficar muito desempregado, não tem quem. Enfim, é um momento muito difícil, porque não pode se produzir, não pode se consumir, a gente está numa dificuldade tremenda, e vai ter que ter aí uma compreensão. Não vai ter como resguardar 100% dos direitos, mas vamos tentar manter a calma e tentar manter o emprego da maioria possível.
Doutora, e no que diz respeito a essa diminuição de alguns direitos, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo, aquilo que a doutora acabou de falar acerca das férias, né? Então, as férias têm que ser pagas integralmente com um acrescido de 1/3. E se isso não acontece, ocorre multa, né? E aí Sim. ocorre agora um permissivo legal para que isso não aconteça neste momento, né? Todavia, essa previsão é uma previsão constitucional. Eu sei que é um exercício de previsão, né? Que não é exato, porque ainda não aconteceu, mas como a doutora vê no período posterior, depois que passar tudo isso, o exame dessas questões pelo judiciário individualmente? Você acredita que o judiciário vai olhar de maneira Olha, a aumentar o passivo trabalhista da empresa, ou vai entender que essas medidas são realmente um momento de exceção e elas deviam ser observadas e não tem nada a pagar? eu entendo que vai ser observada, vai ter que ter muito bom senso, né? E algumas coisas vão fugir do controle, vai haver prejuízo acima do que ela está permitindo aqui, porque na verdade, por exemplo, quanto às férias, elas vão ser pagas, 1/3 vai ser pago depois, mas vai ser pago. Ela foi dada antes do período que o funcionário queria, mas era necessário. Então, acho que dentro do que está na MP, se estiver sendo obedecido o que a MP está falando, o judiciário não vai mudar. O problema é para quem exceder isso. Então, é como assim, se tivesse um direito de 30 centímetros, né, e ele fosse diminuído. Mas tem empresa que não vai te dar direito nenhum. Tem empresa que está demitindo sem pagar rescisão. Sabe, um total desrespeito com a legislação e total desrespeito ao ser humano que é o trabalhador. Então, sim, nesses exageros, essa falta de postura dessas empresas, tem que entrar na justiça, sim, tem que brigar por seu direito, sim. Mas a normativa aqui ela vai ter que ser respeitada também. Então, a empresa que está cumprindo, ela tem segurança, a normativa, a AMP, ela dá uma segurança jurídica para a empresa de agir, ela está dizendo, é assim que deve agir. E por ser força maior, está acima da vontade do legislador, acima da vontade da empresa. Então, a gente vai ter que cumprir. O que não for cumprido, aí sim tem que ser reclamado e discutido na justiça. Beleza. E Tá? são duas MPs. A outra é aquela que fala um pouco mais sobre diminuição de salário, é isso? Exato. Essa do dia 22 de março, ela foi a primeira a falar sobre como deveria agir, porque a empresa e o empregado não sabiam como agir. Foi um desespero total. Imagina um pai de família pensar, o mês que vem eu não tenho dinheiro para comprar o leite do meu filho. Todo mundo passou por isso. Porque o funcionário, o trabalhador, 95% não tem reservas. O brasileiro não tem o hábito de reservas, não tem poupança, não guarda. Hoje está muito se falando de educação financeira, que deve ter guardado pelo menos aí 6 meses do seu salário. Mas quem consegue isso? A gente tem que pagar aluguel, tem que pagar as contas do mês. Então, dificilmente alguém tem uma reserva, né? E por isso que teve que viabilização muito rápido, tentando impedir o desemprego em massa, porque era o que ia acontecer. Bom, a 927 veio dia 22 de março e disse, cuidado, não demitam, tenham outras alternativas, deem férias, os seus funcionários merecem férias e não demissão. Dia 1º de abril veio a 936, para dizer, olha, está acabando as férias, o segundo passo depois dessas férias que vocês deram é, então, ou suspender o contrato de trabalho por um período de até 60 dias, então suspendeu. Ele está ali, existe, mas não tem ligação com a empresa. Quem vai pagar é o governo. Ou redução de jornada
horas por mês, e aí vai vir uma redução aí de 50%, 25%, 70% desse tempo, em proporção também vai reduzir o salário. Isso por quê? Porque a empresa não está vendendo, a empresa não está produzindo pouco, ou não está produzindo, então tem que ver como que ficou essa empresa. A maioria dos comércios são fechados, certo? Aqueles que não são essenciais. Então, a farmácia está funcionando, o mercado está funcionando, mas a loja de roupa não está funcionando. Então, qual seria a opção para esse patrão? Demissão? Não. Por favor, não demita. Suspenda o contrato de trabalho e quem vai pagar, então, vai ser o Estado, vai ser o governo. Né? Vai ser o mesmo valor que recebia? Não, não vai ser o mesmo valor que recebia. Na 936 ela vai dizer, então, quanto que vai ser essa proporção e como que funciona. Então, por exemplo, eu sou um comércio, eu sou dona de um comércio, você é empregado do comércio. A gente vai fazer um acordo por escrito, tratando lá que isso tudo está acontecendo por conta da calamidade. Se você quiser, doutor, eu mando para você um termo de exemplo, um modelinho de acordo para os seus alunos verem como que está sendo a questão da suspensão. Então, faz um acordo por escrito, dizendo, olha, do período de tal a tal dia, né, até 60 dias. Depois, talvez, se precisar de mais tempo, sai uma nova normativa falando sobre isso. E aí vai dizer, 60 dias, esse contrato está suspenso. Você está ligado à empresa, mas quem está te pagando é o governo. Ou, por 60 dias, esse contrato está com redução. Pela redução, por exemplo, reduziu a 25%, a empresa vai pagar 25% do seu salário e daí tem um cálculo para o que a empresa, o que o governo vai pagar. Tem um teto, né? Por exemplo, se você ganha 10 mil reais, a empresa vai pagar 2.500 e o governo não vai pagar 7.500. O governo vai pagar dentro de uma proporção que está na lei, que é de 3 salários mínimos. Então, 75% de 3 salários mínimos. E aí vai 25% para redução, 50% ou 75%. É bom? Não é. É o esperado? Vai dar para pagar as contas? Vai dar para guardar para viagem? Não vai. Mas vai dar para o básico, vai dar para comprar a cesta básica, vai dar para pagar a conta de luz, vai dar para passar no aperto, mas vai dar para passar. Esse é o objetivo, é dar uma esperança para os brasileiros e falar, olha, calma, não é o fim do mundo, isso vai passar. Né? E quem está em desemprego está tendo aquela renda de R$600 por mês, aí por 3 meses, que já está sendo liberado. Quem é mãe solteira vai ter em dobro, né? Vai ter R$1.200. E aí as coisas vão se acertando. Eu acredito que esses passos foram necessários e importantes, chegaram a tempo certo, né? Porque não tinha como prever muito antes. A legislação geralmente vem com os acontecimentos históricos. Então, foi decretada a calamidade pública, foi determinado como as férias, e agora o segundo passo depois dessas férias é a questão de suspensão ou redução da jornada. Tá. Uma coisa que eu queria que a doutora falou acerca de 60 dias, né? Então, primeiro seria isso. Esse é o prazo, pode ser maior ou não pode ser maior, isso vai ser verificado à frente. Então, pode ser menor, inclusive. Se a pandemia for controlada, se acontecer de daqui 15 dias, está tudo ok no Brasil, a hidroxicloroquina deu certo, não precisa mais de isolamento social, aí reduz. Por outro termo, né? Vai ser por escrito também, vai ser chamado nesse prazo aí de 48 horas para retorno ao trabalho. Então, tudo depende. 60 dias foi observado em algum outro país, dizendo que talvez 60 dias está resolvido. Se não tiver, com certeza vai sair outra medida provisória dizendo prorrogação automática de 60 dias para 120 dias. E aí é tudo muito inusitado, a gente não tem como prever. Mas eu espero de todo o coração que seja menos tempo que isso.
O que eu achei bastante interessante dessa medida provisória é que ela atende várias classes sociais, né? Mas existe sempre um clamor público por ajudar mais aqueles que necessitam, né? E aqueles que têm menos, que têm salários menores, a diminuição da renda vai ser bem menor, né? Eu achei muito interessante a forma com que eles trataram essa questão. Eu particularmente, é, achei muito justo, né? Embora quem Sim. ganha mais vai ter um problema maior, né? Mas como você disse, o básico está garantido para todo mundo. Agora uma questão, a doutora falou que quando é mãe solteira vai receber duas vezes, né? Porque em tese receberia o da mãe e o do pai, essa é a ideia, né? Porque os dois poderiam receber aí falando agora daquela ajuda dos R$ 600, não é? E a quantidade de filhos interfere nisso, doutora? Eu sei que está um pouco fora do que nós tínhamos programado, mas interfere? Não, o número de filhos não interfere. Não, não tem essa normativa. Inclusive, está sendo questionado, mas e o pai solteiro que cuida das crianças? Então, não, a lei não falou nada de pai solteiro. Talvez seja aí um nicho para que os advogados entrem com uma medida para que os pais solteiros tenham esse apoio, essa ajuda. A princípio, a lei é clara na questão de mãe solteira. E não fala de número de filhos, apenas de filhos menores. Entendi. Doutora, essa medida provisória, ela teve por um tempo, salvo engano, suspensa. Já está valendo, já as empresas podem tomar essas medidas, os empregados podem procurar as empresas para esse tipo de medida, porque eu tenho notícias de empresas que querem que o indivíduo vá trabalhar, ele é do grupo de risco e diz o seguinte: não, eu não quero ir porque eu não quero correr o risco. Né? Então, esse empregado ele pode procurar a empresa para tentar aplicar a regra dessa medida provisória, alguma coisa nesse sentido? Olha, eu vou explicar primeiro a questão da medida provisória, o que causou essa má impressão a respeito dela. O que acontece? A medida provisória ela determinou que o acordo de suspensão ou redução de jornada e salário fosse feito por acordo individual entre a empresa e o empregado. No entanto, a Constituição Federal ela trata que sempre que tiver uma redução dessa, uma suspensão dessa, a empresa ela precisa que o empregado seja apoiado pelo sindicato. Entendendo que o empregado ele tem menos força e precisaria de alguém o apoiando, orientando a respeito do que ele está assinando, do que ele está fazendo. Então, na medida provisória, não constou o apoio do sindicato, constou apenas o acordo nesse ímpeto de ser mais rápido, nesse ímpeto de que saísse logo esse benefício junto ao governo, né? Mas, de fato, é necessária a intervenção do sindicato, sim. Então, em seguida, quando saiu essa medida provisória aqui, foi proposta uma ação de inconstitucionalidade no STF, né? Que é o guardião, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, e lá foi determinado o quê? Por liminar, o ministro Lewandowski observou que realmente estava errado o texto da medida provisória, que deveria constar, sim, o apoio do sindicato ali. E aí ele disse isso através de uma decisão, e as empresas ficaram assustadas, porque como vou fazer para cumprir isso? Eu vou assinar o acordo individual com o meu funcionário, vou ter que mandar em 10 dias, no prazo de 10 dias, eu tenho que enviar para o sindicato, e daí pode acontecer 3 coisas. O sindicato pode dizer sim, o sindicato pode dizer não, o sindicato pode se omitir e não fazer nada.
E aí, qual a condição? Tá valendo, não tá valendo esse acordo? Ficou bem difícil para as empresas se posicionarem. E daí falaram, a MP não vale nada. Essa MP 936 veio num dia e morreu no outro. Aí entraram com embargo de declaração para entender o que estava acontecendo, se realmente era isso. E teve, então, esclarecimento agora dia 13, na segunda-feira. Veja que é tudo muito rápido. Dia 13 teve o esclarecimento do ministro Lewandowski dizendo o seguinte, o acordo individual tem sim a sua validade. A empresa tem sim que dizer ao sindicato que está nesse prazo de 10 dias do dia da assinatura. Ela tem 10 dias de prazo para apresentar para o sindicato, mas até que o sindicato faça uma convenção coletiva, um acordo coletivo, esse acordo individual está valendo. Se sair mais para frente um acordo diferente e o empregado queira aderir ao acordo coletivo, vai valer o acordo coletivo. Mas enquanto não tiver esse instrumento do acordo coletivo, o acordo individual está valendo. Então, essa decisão que saiu segunda-feira agora, dia 13/4, ela trouxe segurança jurídica para que as empresas façam sim o termo de suspensão de acordo de contrato de trabalho, façam sim o acordo de diminuição de jornada e de salário, porque a impressão da primeira vez era de que se em 10 dias não tivesse resolvido, estava invalidado o acordo individual. E agora a gente tem essa resposta. Sim, ele tem validade, até que o acordo coletivo saia. Porque a gente sabe, como advogado, que é muito complicado para sair um acordo coletivo. Geralmente, né, tem assim uma assembleia geral daqueles funcionários na frente ali da empresa, tem votação. Em tempos de pandemia, como que o sindicato vai fazer tudo isso? Então, eles fizeram de uma forma que o acordo individual vai ter validade sim, até que o acordo coletivo aconteça, e eu acho que está atendendo a Constituição Federal dessa forma e está dando segurança jurídica para que a empresa e o empregado façam esse acordo e mantenha a validade dessa MP. Legal, doutora. Doutora, quer fazer as considerações finais? Quero. Eu quero que me colocar na seguinte maneira. Qualquer abuso que houver por parte das empresas ou dos empregados nessa fase tem que ser observado. Todos estamos trabalhando com parcimônia, com senso crítico, mas com bom senso acima de tudo. Então, quem você perguntou da pessoa que está no grupo de risco e não quer trabalhar porque tem medo. Acho que tem que ter medo mesmo, tem que se preservar a própria vida. Então, a empresa é obrigada a colocá-la, a demiti-la? Não. Ele é obrigado a pedir demissão? Não. A solução seria que as partes entrassem em um acordo e fizessem um acordo de suspensão do contrato de trabalho, né? Se a intenção, acordo depende da vontade dos dois, não é só a empresa querer, nem só o empregado querer, os dois têm que querer. Mas quem tem a intenção tem que notificar o outro. Então, seja por meio escrito ou por meio eletrônico, como o texto de lei aqui da MP está permitindo, seja um e-mail, um WhatsApp, entre em contato com a empresa. Olha, apresenta até, se tiver, apresenta um laudo de que você tem o seu problema. Eu sou diabético, tem problemas respiratórios. E tenta com que faça essa suspensão, né? Mas não presta uma conta. Eu tive consulta de uma reclamante por esses dias. A gente continua trabalhando home office, né? E faz o atendimento digital. E a cliente, ela pediu a conta de um trabalho que ela trabalhava há 5 anos. Acabou as férias dela, a bebê dela não tem creche funcionando, ela não tem nenhum adulto que possa cuidar dessa criança, então ela ficou impossibilitada de trabalhar. Ora, não é por motivo da pandemia que ela está com esse problema? A empresa não teve pena, não teve nenhum pouco de bom senso e falou assim, se quiser, pede a conta, porque você está ficando com falta se você não voltar.
E aí, como ela está com a bebê, ela não pôde cumprir o aviso prévio. Portanto, depois de 5 anos de trabalho, sabe o que ela recebeu? Nada. Termo de rescisão zerado. Então, ela se sentiu desrespeitada, e eu acredito que ela foi, né? Mesmo que a gente não tenha obrigação legal, existe uma observação moral de tudo que a gente faz, e a empresa não deu o devido respeito ao momento que ela estava vivendo, né? Então, eu diria, eles deveriam ter suspendido o contrato dela, porque agora ela pedindo a conta, ela não tem direito a sacar fundo de garantia, não tem direito a seguro-desemprego, ela tem direito a nada. Ainda bem que ela tem um esposo que vai cuidar dela, da filha dela, mas ela é uma empregada que foi injustiçada. E nesse caso, a gente vai entrar com os meios, com a reclamação trabalhista, buscando reparar esse dano que ela sofreu. Você perguntou, então, desse senhor, desse velhinho que não quer trabalhar por medo. Da mesma forma, ele deve notificar a empresa para suspensão do contrato de trabalho e não pedir a conta. Né? Se a empresa quiser demitir, que a empresa demita, ela pode fazer isso, mas que pague a rescisão, pague os direitos dele. Observando, né, que a gente tem que tomar bastante cuidado e não aproveitar da pandemia para benefício próprio, né? Doutora, a doutora quer deixar algum contato para alguém que tenha maiores dúvidas e queira contatar a doutora? Sim, o meu nome é Ellen Prado. No Instagram é _ Ellen com H, Ellen Prado. Ali você pode deixar mensagens. Não sei se é possível celular, mas se quiser o WhatsApp é 011 97200 8987. Me coloco à disposição para sanar essas dúvidas jurídicas que vão surgindo, para evitar, né, que haja prejuízos maiores do que já estão acontecendo com os trabalhadores. Doutora, muito obrigado pela atenção, pelo seu tempo, e que o mais rápido possível possamos todos sair e que esse momento fique apenas na lembrança. Muito obrigado, doutora. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau.